Olá, sétimo ano! Hoje nós vamos aprender na nossa aula de número 15 como que se resolve uma equação de primeiro grau com uma incógnita, com um número que eu desconheço. Só que antes de qualquer coisa eu vou explicar por que ela é uma equação de primeiro grau, tá? Ela é uma equação de primeiro grau, você tá vendo aqui o x? Ele é como se tivesse elevado a 1, não é isso? Então, por isso ela é de primeiro grau, contando sempre o expoente. Se fosse elevado a 2, seria de segundo grau. Se fosse elevado a 3, de terceiro grau. Tudo bem? Então, é por isso que a gente chama ela de equação de primeiro grau, tá? Agora, vocês vão aprender pelo método prático como que se resolve, tá bom? Como é isso? Eu vou isolar esse x, tá? Vou procurar sempre isolar o x para resolver, tá? Então, olha só. Você tá vendo aqui? X menos 3 é igual a 7. Eu falei que na equação é uma igualdade, né, gente? Então, eu tenho que descobrir um número que, quando eu colocar no lugar de x, ele vai dar igual ao segundo membro, né? Então, olha só, aqui, o 3 está subtraindo. E eu falei para vocês agora há pouco que eu tenho que isolar o x para conseguir descobrir o valor dele, né? Eu tenho que deixar ele sozinho. Então, tem que tirar todo mundo de perto dele. E isolando para resolver. Como que eu tiro esse 3 daqui, gente? Eu tenho que passar ele para o segundo membro. Só que toda vez que eu for mudar de membro, do primeiro para o segundo, ou do segundo para o primeiro membro, toda vez que eu for ultrapassar essa igualdade, né? Atravessar ela, eu inverto a operação. O que é isso? Eu inverto o sinal, tá? Então, aqui, ó, está subtraindo, tá? Quando eu passar ela para o outro lado, eu tenho que passar ela fazendo a adição, o sinal de mais, tá? Então, ó, x, isolei o x. O 7, eu não faço nada com ele, porque ele já estava no segundo membro, né? Eu tenho que tirar esse 3 aqui do x. Como que eu tiro? Eu tenho que passar ele para cá. E eu tenho que inverter esse sinal. Você lembra que eu falei? Se tá negativo, ele vai vir pra cá, positivo, adicionando, tá? Adicionando. Ok? E agora, eu consigo descobrir o meu valor de x. Quanto que é? 7 mais 3, 10. Olha, vamos colocar esse valor de 10 aqui no x para ter certeza? 10 menos 3... dá 7. 7 é igual a 7, está correta, tá? Vamos para o segundo exemplo. X mais 4 é igual a 9. Então, eu tenho que isolar esse x, né? O 4 aqui, ó, ele está adicionando. Então, quando eu mudar ele de membro para poder isolar o x, eu tenho que passar ele fazendo o quê? Subtraindo, operação inversa. Então, olha só. X, isolei o x. O 9 já estava do lado de cá, né? O 4 estava adicionando, eu passo ele para cá, subtraindo, né? Subtraindo. Então, como que eu descubro meu valor de x agora? X é igual a 9 menos 4, 5. Vamos lá, conferir? 5 mais 4, 9. 9 é igual a 9, está correto. Agora, preste atenção aqui que vai mudar. Eu não tenho nem adição nem subtração, eu tenho uma multiplicação. Toda vez que eu tenho um número do lado de x, não tem nada aqui. Parece que não tem nada, mas esse 5 aqui, ele está multiplicando o x, tá? Ele está multiplicando. Eu falei para vocês que para eu conseguir isolar o x, eu tenho que tirar todo mundo de perto dele, passando para o segundo membro, né? E quando eu passo para o segundo membro, eu tenho que inverter a operação. Aqui estava subtraindo, passei adicionando. No segundo exemplo, estava adicionando, eu passei subtraindo. E agora, aqui o 5 está multiplicando. Para eu conseguir isolar esse x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu passo ele para o outro lado dividindo, tá?
dividindo. Sempre que for mudar de membro, inverte a operação, tá? Então, quanto que vale meu x? 30 dividido por 5, 6. 5 vezes 6, 30, conferiu. Então, nunca esqueça disso, eu sempre, inverto o sinal. Não, eu inverto a operação, tá? Lógico que consequência a isso é a inversão de sinal, né? Mais fica menos, o menos fica mais, a multiplicação fica a divisão. E agora, no exemplo D, que é uma divisão, né? É uma fração, né? Aqui, o 2 está dividindo, né? Dividindo. Eu tenho que passar ele para o segundo membro. Se ele está dividindo, eu tenho que isolar o x. Então, se ele está dividindo, eu tenho que passar ele para o outro lado multiplicando, tá? Então, olha aqui o 2 multiplicando. X é igual 7 vezes 2, 14. Tá? Vamos para mais exemplos. Olha aqui. 2x mais 5. Eu tenho que, nesse caso, gente, ir por etapas, tá? Primeiro, eu vou tirar do primeiro membro esse 5, esse mais 5. E depois que eu resolver, eu vou tirar o 2. Então, vamos lá. Para eu passar esse 5 para o segundo membro, lembra que eu tenho que inverter a operação? Então, ele vai ficar, ó, 1 eu não mexo, eu não mudei ele de membro, eu vou mexer no 5. Eu inverto a operação, era positivo, vai ficar negativo. Menos 6. Então, ó, 2x é igual menos 6, menos 1 com menos 6, menos 7. Agora sim, eu tenho que isolar o x e tirar esse 2 daqui. O 2, ele está multiplicando, né? Para eu conseguir mudar ele para o segundo membro, a operação inversa é a divisão. Então, assim que ficou minha resolução, ok? Então, olha aqui. Tá fora de ordem. 20 é igual a x mais 1. Então, eu posso dizer que x mais 1 é igual a 20. É a mesma coisa, né, gente? Chama a igualdade, tá? Agora, vamos resolver. Isolo o x, esse mais 1 eu tenho que passar para o outro lado, para o segundo membro. Na operação inversa, aqui é mais, eu vou passar ele negativo. X é igual a 19, beleza? Próximo exemplo. Aqui, ó, tá bem simples, né? Eu tenho só um número multiplicando o x. Se ele está multiplicando, para eu conseguir isolar o x, eu passo para o segundo membro, dividindo. X é igual a 4. Mais um exemplo. Agora tá negativo. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, a incógnita, o número que está com a incógnita, nunca pode ficar negativo. Então, o que eu tenho que fazer para ficar positivo? Eu tenho que multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 todos os membros, tá? Então, ó, menos 7x vezes menos 1, menos com menos, mais 7x. Tudo que eu faço para um membro, eu tenho que fazer para o outro. Então, aqui eu também vou multiplicar. Menos com menos, mais 14 vezes 1, 14. Agora sim eu vou resolver. Tenho que isolar o x. X é igual a 14, o 7 está multiplicando, eu passo dividindo. X é igual a 14 dividido por 7, 2. Quando der para simplificar ou para fazer a divisão, é obrigatório fazer, tá? Ó, aqui também deu. Nesse caso aqui, não dá para dividir, não dá uma divisão exata, então pode deixar assim, tá? Vamos para mais um exemplo. Aquela parte que o vídeo não ficou muito bom, gente. Olha aqui, ó, uma divisão, não é isso? Então, eu tenho que isolar o x. Se o 3 está dividindo, eu tenho que passar ele para o segundo membro na operação inversa. A operação inversa da divisão é a multiplicação. X é igual a 15. Qualquer dúvida, a gente tira em sala de aula, tá bom, gente? Um beijo, até daqui a pouco.